agora o programa Inovação. Nessa edição, vamos explorar os investimentos em conectividade, a contrapartida necessária para viabilizar o futuro 4.0 protagonizado pela segurança eletrônica. Fique conectado! O leilão do 5G para o Brasil foi postergado, mas deve ocorrer ainda em 2021. A tecnologia será fundamental para a implementação de serviços que façam uso de redes de telecomunicações. A expectativa é que o 5G possa concretizar conceitos como internet das coisas, o IoT e aprendizagem de máquina em tempo real. O mais importante é que a tecnologia colocou a importância da conectividade em debate. Cada vez mais, a tecnologia transforma o dia a dia das pessoas e cria o ecossistema de cidades inteligentes. No entanto, a inovação só é possível com o investimento em conexão. No programa de hoje, o presidente do Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova e também coordenador do Comitê de IoT da BESE, Robson Arantes, bate um papo com o representante da Anatel sobre o ambiente de conectividade brasileiro, as conquistas e também os desafios para a segurança eletrônica. Robson, é com você. Hoje o nosso convidado do programa Inovação de hoje é o graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Regulação de Telecomunicações pela Universidade de Brasília, a UNB, servidor de carreira da Anatel desde 2005, foi gerente de regulação de serviços móveis no período de 2010 a 2013 e gerente de regulação na Superintendência de Regulamentação e Planejamento da Anatel de 2013 a 2017. Desde 2017, ocupa o cargo de Superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, coordenando o desenvolvimento de normas e regulamentos para todos os serviços de telecomunicações, a elaboração de editais e licitações para outorga de serviços de telecomunicações e de direito de uso de radiofrequência e a proposição de medidas para ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações. Estamos falando do Superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, o senhor Nilo Pascali. E já agradeço a sua presença e também pela entrevista concedida para a revista Segurança Inteligente da BESE. Seja muito bem-vindo ao programa Inovação da TV ABESE. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, Nilo. Nós vamos já iniciando aí, falando um pouquinho, né? A Anatel é uma entidade muito importante, muito conhecida, mas eu vou pedir assim mesmo para você fazer uma apresentação da Anatel e da sua missão e do seu trabalho nela. Então, perfeito. Bom, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, né? A função dela é regular o setor de telecomunicações no Brasil, baseado principalmente na Lei Geral de Telecomunicações, a 9472. Então, ela dá todas as nossas diretrizes de atuação setorial. Missão primordial da Anatel é garantir o acesso às telecomunicações a toda a população brasileira, independente de onde eles estão, né, com qualidade, com regularidade, com preços razoáveis, e principalmente buscando sempre a competição no mercado, né, como um dos elementos principais de trazer essa dinâmica de qualidade de serviço e preços razoáveis para a população. Então, a gente faz isso regulando prestação de serviço, trabalhando com leilões de radiofrequência ou regras para disponibilização de radiofrequência para o setor. A gente trabalha com conciliação de conflitos entre os agentes do setor, inclusive, quando isso é necessário. Então, essencialmente, a Anatel é o que tenta equacionar
as questões de mercado no setor de telecomunicações, para a gente poder ter um mercado próspero aí e um avanço das telecomunicações brasileiras. Fantástico, né? Ótima a apresentação, né? O nosso público, né? O setor de segurança eletrônica está muito ansioso para saber aí as posições da Anatel, né? Para a gente entender quais são os futuros das telecomunicações, porque existe muita novidade aí. Mas antes disso, eu ia pedir para o Nilo falar um pouquinho para a gente a respeito do panorama nacional das comunicações e traçar um paralelo com o panorama internacional. Bom, perfeito. Como é que a gente está hoje, pensando em termos de infraestrutura, né? A Anatel, bom, o setor de telecomunicações nesse modelo atual, ele existe há muito pouco tempo, né? Ele existe desde 98 na prática, foi quando foi feita a privatização do sistema Telebrás, então a gente nós somos novos, olhando em termos de mundo, né? Para o mundo regulação no setor de telecomunicações, né? A gente tem países que são quase centenários nessas modelagens de órgão regulador e coisas desse sentido, né? Então, a gente ainda é jovem, né? Passamos da adolescência há pouco tempo, inclusive, né? Temos aí 20 e poucos anos apenas. Mas, nesse sentido, a gente sempre se pautou muito por melhores práticas internacionais, então sempre foi um norte da agência buscar as experiências dos outros órgãos reguladores de telecomunicações, né? Para a gente tentar aplicar o que é de melhor e tentar avaliar se é adequado para o Brasil, inclusive, né? Não quer dizer que funcionou em um país que vai funcionar aqui, né? A gente tem que fazer essas avaliações com muita calma, inclusive, mas o Brasil tem evoluído muito em questões de regulação, e aí não só do setor de telecom, né? Mas o modelo agência reguladora, nós temos hoje 10 agências reguladoras federais, se eu não me engano, né? Por diferentes setores de infraestrutura, então todas têm um aprendizado ao longo desses últimos 20 anos. Eu acho que a gente tem evoluído muito e há 2 anos atrás o Congresso passou a lei das agências, né, aquela lei geral que estabelece como que os órgãos reguladores vão funcionar. Então, eu acho que a gente está pensando em termos de estrutura institucional, estamos bem no estado da arte junto com a maioria dos países mais desenvolvidos nesse sentido. Temos de regras postas, critérios de construção de regras, inclusive, né? Todo o trabalho da Anatel hoje ele é construído com análise de impacto regulatório, né? A gente não consegue editar normas que não passem por esse tipo de avaliação, que não passem por consulta pública, né, geral, pela sociedade. Então, tudo é muito debatido antes da agência tomar alguma decisão ou adotar algum normativo, algum procedimento nesse sentido. O que a gente pode ver de panorama desde o início desse processo, né? Lá atrás, a gente tinha como meta definida a expansão do serviço de telefonia fixa comutada, né, o STFC, pelas concessionárias. Esse foi o grande norte do processo de privatização do setor, por questões óbvias, né? Estamos falando de 98, o serviço a ser universalizado era a telefonia fixa, né? Era o principal serviço. O serviço celular ainda estava engatinhando no país nessa época, inclusive, então ainda era visto como um serviço muito caro, era provavelmente de nicho, né? Ninguém tinha a expectativa que ele ia virar a essencialidade que ele é hoje, né? Para todo mundo. Então, a gente já está numa realidade completamente diferente, em que as pessoas têm o celular, muitos não têm a telefonia fixa mais, né? Então, isso foi substituído ao longo dos últimos anos e dos últimos 15 anos, provavelmente, né? Isso vem só reforçando mais ainda esse movimento, muito por conta da banda larga, né? O que existe hoje de necessidade de conectividade está associada à banda larga, seja ela fixa, seja ela móvel, mas é o interesse da população, é o que se precisa, e é o que se precisa para fazer negócio, inclusive, né? Ter a banda larga faz toda a diferença para as empresas de forma geral, desde cobrar alguma coisa, né? Possibilitar formas diferentes de cobrança pelos seus serviços, inclusive, até o próprio serviço em si. Então, no caso de vocês, como são serviços de segurança eletrônica, todos precisam, com certeza, de serviços de banda larga para funcionar, seja maior ou menor grau, mas todos com certeza precisam se utilizar disso. Então, o nosso panorama hoje é muito mais focado em ações que envolvam a banda larga, e para colocar só algumas perspectivas de qual que é a situação que a gente tem hoje, a gente tem, em termos de quantidade de acesso, né, usuários do serviço,
pensar em termos de telefonia móvel, a gente tem em torno de 240 milhões de acessos de telefonia móvel, mas 76% disso são acessos 4G já. A gente tem mais de 37 milhões de acessos de banda larga fixa, e aí é o pessoal do XDSL, da fibra ótica, do cabo coaxial, mas a fibra já é mais que 50% desse total, então a gente está vendo um crescimento vertiginoso da fibra ótica no Brasil, né, impulsionado por várias decisões empresariais de expansão da fibra ótica e muito por conta dos pequenos prestadores que a gente tem no país também, né, que são mais de 10 mil deles espalhados pelo Brasil todo. Eles já compreendem hoje a principal prestadora de telecomunicações de banda larga no Brasil. Se eles fossem uma empresa só, ela seria o maior prestador. Eles já têm mais que 50% de toda a fibra ótica de acesso no país, então é muito significativa a contribuição desses pequenos prestadores para a expansão. Olhando pelo lado e pensando um pouco já nos clientes aqui dessa entrevista, a gente tem ainda redes 2G, 3G e 4G no país, né? A gente acha que só precisaria do 4G, mas a gente vê muito por questões de telemetria e inclusive de rastreamento, acho que foi um dos itens que você já tinha comentado antes da gente iniciar a nossa conversa aqui. Muitos desses dispositivos operam ainda em 2G, vários deles ainda em 3G. Então, existem muitas discussões sobre como a gente terminar essas redes legadas, né? Mas existe muita clareza de que a gente tem muito dispositivo ainda dependente desse tipo de rede, e geralmente mecanismos de rastreamento eles são montados de tal forma que eles não possam ser adulterados, né? Por questões óbvias de segurança. Então, dificilmente você vai conseguir mudar o modem que tem dentro dele para fazer um upgrade, né, para uma rede 4G, por exemplo. Isso seria muito custoso e muito difícil, provavelmente, principalmente em módulos de carro, por exemplo, né, que o princípio dele é exatamente ser inviolável, então não deveria ser possível fazer essas coisas. Então, a existência da rede 3G ainda é uma necessidade muito por conta desses mercados todos. Estou só citando um exemplo da questão de rastreamento, né, mas a gente pode falar de toda a parte de telemetria e todos os sistemas IoT, no fim das contas, né, que já se utilizam desses conceitos de IoT há muito tempo, antes do IoT ser a palavra da moda para esse tipo de aplicação. O pessoal já fazia isso há muito tempo. E são baseados em redes 3G. Mas o 3G, ele já cobre praticamente todo o território nacional, né? Todos somos 5.570 municípios. Então, se a gente for pensar, por exemplo, só em tecnologia 3G, a gente tem 5.544 municípios brasileiros com cobertura em 3G, já disponíveis. A gente tem mais de 5.000 e, se eu não me engano, 5.484 municípios no 4G. E ainda temos vários municípios no 2G, porque muitos dispositivos ainda estão, né? A gente tem uma vantagem tecnológica que o 2G e o 3G, eles são redes sinérgicas, né? Então, onde os prestadores lançaram o 2G e fizeram a evolução para o 3G, geralmente existem os dois em paralelo, por questões de facilidade de divisão da radiofrequência para poder fazer essa operação. Então, a gente tem uma disponibilidade de rede muito grande. Tudo isso pensando, obviamente, áreas urbanas dos municípios, né? Temos ainda uma grande necessidade, e aí a parte da nossa avaliação, inclusive, de diagnóstico e de gaps de infraestrutura no país. Temos toda uma parte rural para atender ainda e toda uma parte de rodovias, né? Sejam federais, estaduais, o que quer que seja, mas assim, os caminhos, né? As vias de comunicação física do Brasil, elas ainda precisam de uma atenção mais especial, que é um dos itens que estão sendo tratados, inclusive, na discussão do leilão do 5G. Mas eu acho que a gente vai entrar nessa questão mais para frente, nessa conversa aqui, então eu vou deixar mais para frente para a gente falar disso. Não, perfeito, maravilhoso. Você criou um arco aí de ideia muito fantástico aí para o pessoal do mercado de segurança eletrônica, né, abordando aí a questão de que é toda a transição, e existe a questão da transição, né, da tecnologia de uma para outra, né, a compatibilidade do processo. Mas antes de a gente seguir na parte de conectividade móvel, né, pedi para você comentar, né, a gente ficou sabendo recentemente aí a respeito do cabo submarino, né, que liga o Brasil à Europa, né, Fortaleza até
Sines em Portugal, né? E a gente gostaria que você falasse um pouquinho o que muda para o Brasil, quais são as vantagens, né? Quais são os impactos disso para o Brasil. Bom, a vantagem no caso do cabo direto para a Europa está intrinsecamente ligada à latência, né, dos serviços. Então, a gente passava todo o nosso tráfego, tirando a exceção de um cabo que era de baixa capacidade, que já existia, né, fazendo essa interligação. Esse novo cabo ele ajuda muito na capacidade, mas o que faz muita diferença aí é a gente ter rotas alternativas, né, de conectividade para o mundo. Nossa principal rota é para os Estados Unidos, né? Pode pegar São Paulo, mas ele vai subindo toda a nossa costa, chega em Fortaleza e a grande maioria da nossa malha de cabos oceânicos estão direcionados para os Estados Unidos, principalmente para Miami e aquela região. Então, ter um cabo que faz uma vinculação, uma ligação direta para a Europa, nos ajuda muito em termos de latência. Principalmente aplicações que precisem disso, né, e a gente olhando para o mundo da IoT, a gente tem aplicações que são críticas, né, no sentido de latência, nem precisam tanto assim de velocidade, né, mas a latência é um elemento crítico na comunicação. Você tem um caminho direto, você corta boa parte dessa latência toda, né, porque originalmente a gente tinha que passar ainda por Miami, então são 2 rotas, no fim das contas, que tinha que se passar para fazer esse tráfego internacional. É muito mais interessante para o país ter esse tipo de alternativa. É bom para o país, é bom para todos os prestadores de serviço que precisam desses tipos de comunicação. Chegam a falar de uma redução de 50% do tempo de latência nesta questão do cabo submarino, né? Sim. Então, é uma bela diferença, né? E latência é a discussão do momento, principalmente quando a gente começa a falar de 5G e outras aplicações, né, real time, né? Então, para isso, já vamos entrar no assunto que todo mundo estava esperando, que é a questão das conectividades disruptivas, né? A questão machine to machine, IoT, que a ABESE, né, com o Comitê de Inovação e IoT da ABESE, vem trazendo aí, junto com o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, trazendo diversos players, né? Inclusive hoje a Anatel, inclusive o senhor ministro da Ciências e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, né, já 2 vezes entrevistados e apoiando as ações, dentro de RNP, institutos federais e outros, né? Então, indo diretamente, né, falando de IoT, né, como você disse, a segurança eletrônica utiliza muito isso antes da gente falar de IoT, né, já usava os famosos devices, né? Só que hoje nós temos aqui 2 tecnologias que nós vamos falar agora, né? A Low Power Internet, que é a LPWA, e a 5G, que são, né, bem distantes uma da outra, características muito distantes. Então, iniciando por LPWA, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da tecnologia e também das aplicações e o que a Anatel está vendo a respeito disso para os próximos anos, né? Porque as ações da segurança eletrônica estão muito relacionadas a essas questões disruptivas, né? Então, todos querem entender a velocidade disso, quais são as características novas, né? Como que a Anatel vê o LPWA no Brasil? Bom, vamos lá. A gente tem que ter algumas coisas em mente nessa discussão. Essencialmente, a gente está falando de utilizar espectro licenciado e utilizar espectro não licenciado. Exato. E essa provavelmente é a grande diferença quando a gente está falando seja de LPWA ou seja do Narrowband IoT ou das formatações que o 5G permite fazer com esse tipo de dispositivo também. A Anatel fez, ao longo dos últimos 4 anos, uma série de simplificações da regulamentação para tentar facilitar o IoT de forma geral. Né? Aqueles que têm interesse em disponibilizar aplicações em cima de IoT, que isso pudesse ser o mais fácil possível, né? Tirar toda a carga regulatória, as dificuldades de trâmites burocráticos, coisas desse tipo. A gente conseguiu fazer uma boa limpeza em todo esse processo, então hoje é muito mais simples conseguir uma outorga, por exemplo, para prestar esse tipo de coisa, é muito fácil. Se você estiver usando, e aí a gente tem nessas diferenciações, se eu quiser montar uma rede LoRa, por exemplo, eu só preciso
ou pegar uma licença de SLP na Anatel, do Serviço Limitado Privado, se eu quiser fazer aplicações específicas, ou eu posso pegar uma licença específica de SCM, se eu estiver usando faixas não licenciadas. Então, a ideia é ser bastante simples nesse sentido, né? Possibilitar modelos de negócios dos mais diversos possíveis. A grande diferença para o espectro licenciado é que ele depende de um leilão, né? A Anatel, para poder disponibilizar espectro com uma licença, de fato, para aquele espectro, né? E aí você ter as garantias de não interferência e coisas desse tipo, aí a gente tem que passar por um processo licitatório, por uma obrigação legal que a Anatel tem. E é exatamente um dos aspectos do leilão do 5G esse, né? A gente poder disponibilizar o máximo de espectro possível nessa modelagem. O que a gente tem de perspectiva? Esse modelo de espectro não licenciado, ele é muito simples e a gente tem visto muitas empresas construindo redes LoRa ou redes com o Low Power Wide Area, né? E depende das tecnologias que se querem usar. A gente tem um prestador grande que se utiliza do Sigfox, né? Mas o Sigfox é um proprietário, no fim das contas, mas é um modelo que funciona muito bem para muitas aplicações de IoT também. Então, o que é mais interessante para a gente, olhando como órgão regulador, é ter opção, né? A gente conseguir ter um mercado com disponibilidade e opção para aqueles agentes que querem fazer as aplicações mesmo. E aí expandir isso ao máximo possível. A gente enfrenta algumas dificuldades que não estão atreladas à própria Anatel, que são as dificuldades, por exemplo, de licenciamento urbano ou de construção de infraestrutura, né, em áreas urbanas e coisas desse sentido, que é uma discussão muito municipal, né? Os municípios que detêm a competência para autorizar, né, construir uma infraestrutura em algum lugar. A Anatel cuida da parte de radiofrequência, né, potência, esse tipo de coisa, mas a existência, né, da estrutura ali depende de autorização municipal também. Essa é uma discussão que já existe há alguns anos, né? O Congresso Nacional, em 2015, fez a lei das antenas para tentar equacionar essa questão um pouco. Ela está evoluindo, muito com a ajuda da Anatel, né? A Anatel sempre se colocou à disposição dos municípios, né, para tentar ajudar nesses debates e facilitar esse processo de implantação de infraestrutura, né? Eu acho que ninguém tem dúvida, ainda mais nesses tempos de pandemia, ficou muito claro a essencialidade do setor de telecomunicações para quase todos os aspectos da vida, né? Seja profissional, seja de entretenimento, seja educacional. Então, a gente conseguir facilitar a instalação de infraestrutura é muito importante. Então, pensando nessas diferenciações, a gente já viu várias empresas construindo redes próprias, no modelo de Low Power Wide Area mesmo, LPWA. Né? A gente tem exemplos maiores, como a American Tower, tem construído uma rede específica para isso, para disponibilização também. Então, tem surgido muito um conceito de rede neutra, né? Que a gente gosta muito dele, porque ele dá uma noção de você está construindo uma infraestrutura para os outros, né? Então, você acaba tendo uma possibilidade de muitos agentes de mercado entrarem sem precisar ter o conhecimento, né, clássico de redes de telecomunicações e como é que se opera uma rede. Isso geralmente não é tão simples, né, de fazer, requer um certo know-how e um certo conhecimento especializado para poder montar uma rede. E muitas das aplicações IoT geralmente vêm dos mercados específicos, né? Seja da saúde, seja do agronegócio, seja de segurança, de qualquer lugar que seja. Geralmente, quem tem as ideias, né, disruptivas de aplicações vem desses mercados. Geralmente são pessoas que não entendem de telecom. Eles precisam da conectividade, precisa que funcione, mas eles não sabem como isso se opera e muitos não têm o menor interesse de operar uma rede, né? De ter que construir a infraestrutura para isso acontecer. Então, ter a disponibilidade de agentes que fazem esse pedaço, né, a camada de infraestrutura para você poder ter suas aplicações em cima, é muito importante. E a gente vê isso crescendo no Brasil. Poderia ser mais rápido, eu diria que por essas limitações de licenciamento e as próprias questões de custo Brasil tornem-se um pouco mais lento do que seria o ideal, mas a gente tem visto nos últimos, eu diria, 3, 4 anos, um surgimento vertiginoso de redes nessa modelagem. E a gente espera que com o leilão a gente consiga abrir a porta para outros modelos, inclusive, em faixas licenciadas, né? A gente conversa muito setorialmente com as grandes prestadoras e com as prestadoras pequenas também, que estão demonstrando muito interesse no leilão agora,
Pela primeira vez, as pequenas prestadoras estão realmente engajadas em querer participar de um leilão da Anatel. Então, a gente fez questão de tentar modelá-lo para possibilitar essa entrada, inclusive, né? Quanto mais agentes, é mais interessante para a gente. E boa parte do debate que tem aí, além do 5G, né, com altíssimas velocidades, etc., os elementos mais clássicos, né, de evolução de geração de tecnologia móvel, tem todo o lado da parte IoT, né, seja do low latency, né, das baixas latências, do uso massivo de dispositivos, e as próprias prestadoras já falam, a gente não é especialista em todas essas áreas, a gente vai achar parceiros para fazer todas essas coisas, né, na medida que as coisas forem sendo necessárias. Eles entendem de construir a rede, né, mas operar uma dinâmica de sistemas de telemetria, por exemplo, e fazer a inteligência, né, do que está sendo coletado, isso está fora da expertise tradicional do setor de telecomunicações. Então, parece que abre as portas para um modelo de muita parceria dentro do setor. Não entre o setor, entre os agentes tradicionais, né, de pessoas de fora do setor com as ideias, né, ou com as necessidades, né, do que eles precisam para os negócios deles, poder se associar com prestadores tradicionais para a gente poder ter uma expansão disso. Então, a ideia a longo prazo, né, do longo prazo a gente espera que isso comece já a partir do ano que vem, depois com o leilão concluído e o início da operação das redes, que a gente já comece a ver muitas parcerias acontecendo nessa modelagem. Então, isso é uma boa notícia para o mercado de segurança eletrônica, que traz aí diversas oportunidades, né, nessas linhas disruptivas e realmente deve alavancar. Nós já começamos a ver diversas movimentações aí de devices inteligentes, com computação edge, né, com a parte do processamento no device, né, com inteligência artificial, analítico de vídeo, né, e a parte de conectividade é essencial, só que essas novas tecnologias, essas novas características tecnológicas, né, ajudam também, só que poucos sabem dessa característica de negócio, né. Nilo, você falou a respeito, né, da questão do leilão e tentar vincular a reciprocidade aí das operadoras, tal, para também fazer a manter as outras conectividades, as reciprocidades. O que está sendo falado a respeito disso, né? Quais seriam essas reciprocidades, essas garantias que a Anatel está tentando inserir, né? Uma das características, como você falou, naturais seriam trazer os agentes de fora da telecomunicações para agregar esse monte de tecnologias, agro, cidades, toda a saúde, todas essas expertises, né? O que a Anatel está discutindo, se você puder detalhar um pouquinho mais? Bom, a Anatel ajuda muito mais como um habilitador, né, ou um auxiliador no processo da disponibilização de radiofrequência para as redes poderem existir, né? Acho que o primeiro passo aí para a gente começar a discussão é que tem que ter uma rede, que se a gente não tiver uma rede, não tem muito o que fazer a partir daí. A Anatel sempre atuou muito ativamente no fórum de IoT, né? Eu acho que desde o começo, inclusive quando não se chamava nem fórum IoT, né? Eu acho que tinha um nome anterior que eu nem lembro mais qual que era. Mas desde o começo, né, quando ainda era Ministério das Comunicações, depois foi fundido com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Agora primeiro é M2M. Era M2M, isso, a Câmara de M2M, exatamente. Muito bem lembrado, já fazia tanto tempo. E desde o começo a gente atuou lá, trazendo exatamente essa pegada da necessidade de conectividade, né, e o que a gente poderia fazer para ajudar na conectividade. Então, o que é importante ter em mente? Não entendemos necessário criar obrigações nesse sentido, porque as regras setoriais elas já têm garantias de isonomia de tratamento e coisas desse tipo, então a gente não precisaria criar regras específicas nesse sentido, porque elas já existem, e a gente parte muito do pressuposto que a existência dessas redes, ela naturalmente necessita de usuários. Usuários pensando aqueles agentes que desenvolvem aplicações, né? Não você, né, como usuários tradicionais de redes de telecomunicações, com celular, coisas desse tipo. Pensando naqueles usuários que vão fazer uso da rede para aplicações específicas. Então, o que a gente já conversou com várias empresas, todas estão se estruturando para ter áreas de negócio para atender esse tipo de público, né, nas diversas frentes. Então,
Não vai ser uma coisa de ir na loja da prestadora, né, e pedir um acesso. Você vai ter um canal específico que trata desse tipo de demanda, porque são demandas específicas, né? São muito mais especializadas, são requisitos mais especializados de conectividade. Eu preciso de latências nessa formatação, eu vou fazer comunicações que são pequenas mensagens em períodos curtos, etc, etc. Então, cada um vai ter a sua aplicação específica, e essas necessidades elas têm que ser bem mapeadas, né? A gente precisa de pessoas nos lados das prestadoras capazes de entender essas demandas e poder fazer a coisa acontecer. Então, a gente tem muita expectativa de que abra-se esses nichos de negócio todos, porque elas mesmas já estão se estruturando assim há um bom tempo, inclusive. Quando a gente começou a falar disso, a gente como Anatel, há 4, 5 anos atrás, ninguém tinha qualquer estrutura pensada em tratar a IoT, em como recepcionar, né, os agentes de mercado que trabalham nesse mundo, né? Era muito liga no call center, né, ou vai numa loja. Então, é uma coisa que não faz o menor sentido para esse tipo de aplicação. A gente precisa de setores que entendam dessas necessidades e que a coisa aconteça. Hoje, a realidade é muito diferente, né? A gente vê todas as prestadoras com áreas específicas nesse sentido. Muitas querem desenvolver aplicações próprias, mas, ao mesmo tempo, vem toda a abertura necessária para os outros agentes também, porque não são capazes de fazer tudo, né? Ninguém é especialista em todos os setores da economia, né? Não tem como. Então, a parceria, né? Pois a parceria é necessária e essencial nesse processo. Por isso que a gente entende que é algo que vai acontecer naturalmente. Já está acontecendo, a gente tem expectativa que isso aconteça de forma muito mais rápida com o leilão, principalmente para as grandes prestadoras, né? Porque a gente entende que a parte de espectro não licenciado, ele é muito interessante, ele resolve muitas das questões, ele dá solução para muitas das aplicações, mas ele não dá solução para todas. A gente tem aplicações, principalmente de infraestrutura crítica, né, ou aplicações de acesso crítico, que precisam de garantias adicionais que uma rede que usa de espectro não licenciado, por exemplo, não é capaz de entregar, né? E aí você tem que ir para modelos com espectro licenciado, com mais garantias, coisas desse tipo, capacidades de redundância e etc. E aí isso envolve, não é qualquer agente do mercado que consegue entregar todas essas funcionalidades. Mas aí são aplicações específicas também. Eu acho que existe como a gente ainda não tem, na verdade, clareza, né, das diferentes aplicações que são capazes de existir, né, aí o céu é o limite nesse tipo de desenvolvimento. Então, existe espaço para todo mundo, no fim das contas, né? Para todas as modelagens possíveis, eu acho que tem espaço no mercado para acontecer. Perfeito. Então, como eu disse, né, uma boa notícia no mercado de segurança eletrônica, que já trabalha, que é a base, né, nós defendemos que é a base da transformação digital, das cidades inteligentes, porque a maior quantidade de devices no município são realmente, né, os elementos, os devices, as câmeras, os alarmes, né, e é por aí, e os serviços também, como os serviços de monitoramento, de câmeras, de alarmes, que vão estar migrando, vão ter novos dispositivos nas pontas, com mais inteligência, com mais capacidade de conectividade, o que vai ampliar essa parte de serviços, né. Falando ainda de 5G, uma das minhas perguntas aqui é quando se imagina o início, né? Você falou no ano que vem, a partir do leilão, né? Você pode falar um pouquinho mais a respeito dos timings? A gente tem uma perspectiva de, realizando o leilão agora esse ano, imagino que daqui a 1, 2 meses a gente deve conseguir fazer o processo todo, né? Realizar o leilão. Nossas expectativas de metas de cobertura, elas se iniciam em meados do ano que vem. Então, por enquanto, a ideia é, a partir de julho, a gente já começar a ver as primeiras redes 5G nas grandes capitais, né, como é de se esperar mesmo, né, as capitais do país, as 27 unidades de federação, e isso se expandir ao longo do tempo. É claro que não existe nenhuma limitação para as prestadoras de como fazer essa implementação. Elas podem ser mais ágeis ou mais devagar, ou focar nichos específicos, isso está totalmente em aberto para as estratégias que cada uma queira adotar. O importante é que a gente tem marcos ao longo dos próximos anos de expansão dessa rede 5G, ou pelo menos assim um mínimo necessário, né? Mas nada impede delas fazerem isso a mais. Então a gente começa em meados do ano que vem e a cada ano a gente vai
crescendo esse quantitativo para cidades acima de 500 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, acima de 30 mil habitantes. Mas a modelagem completa do leilão prevê que nos próximos 8 anos a gente vai ter rede 5G em todos os municípios brasileiros, todos os 5.570. O prazo é 8 anos, então. O prazo máximo, né, para termos tudo é 8 anos. Lembrando que a gente tem metas vinculadas a 4G também, associadas à cobertura de rodovias federais, e temos outras metas associadas à cobertura de localidades. O Brasil tem 5.570 municípios, mas o município é um conceito grande, né? Ele tem uma área urbana grande no lugar, mas ele tem uma série de povoados, vilas, coisas desse tipo ao longo dele. As metas da Anatel, até então, em todos os leilões passados, previam cobertura do centro urbano, né, no fim das contas, da área onde é a maior parte da cidade. E agora a gente está com um foco maior nessas localidades também. São mais de 16 mil espalhadas no Brasil. Então, a cobertura dessas localidades também vai dar uma expansão de cobertura, porque aí a gente está pensando em 4G, já que são áreas que não têm cobertura nenhuma ainda. Então, a meta já é colocar pelo menos o 4G, e aí as prestadoras podem usar qualquer radiofrequência, né? Então, idealmente, elas vão usar faixas de 700 MHz, por exemplo, né? Para poder ter uma cobertura, inclusive, melhor, né? De toda a área. Com isso, a gente consegue ter uma expansão mais rápida de cobertura, seja nas localidades, seja nas rodovias. Inicialmente está prevista a cobertura das rodovias federais, né? A gente ainda está tentando fazer o mapeamento de rodovias estaduais e as municipais, mas isso é um pouco mais complexo conseguir os dados para esse tipo de infraestrutura, mas a gente já deve sair com obrigações de cobertura em rodovias federais. Então, isso para quem faz aplicações de rastreamento veicular, né? Exatamente. Seja de carro de passeio, ou seja de caminhões, ou de frotas e coisas desse tipo, já é muito interessante, porque esse pessoal geralmente tem que fazer um sistema híbrido, né? Usando as redes celulares e usando as redes de satélite, se você quer fazer uma cobertura permanente, né? Quer fazer um rastreamento permanente. Então, a gente deve ter uma expansão muito interessante da cobertura terrestre das rodovias federais também, o que ajuda muito nessa precisão de localização também. A gente já tem alguma coisa a respeito, você falou que tem um mapeamento ainda acontecendo, e não existe marcos e datas ainda para essas coberturas, com metas? Para a rodovia federal, a gente já tem. Elas vão ser, dentro do leilão do 5G, elas estão previstas lá dentro. Então, ao término do leilão, a gente vai ter mais clareza, inclusive, de quem vai fazer o quê, né? Quem vai cobrir o quê e os prazos que essas coisas vão acontecer. A gente tem um mapeamento hoje de onde já tem cobertura e onde não tem. O site da Anatel tem um painel chamado infraestrutura, que é exatamente essas coberturas todas. Ele dá uma visão estimativa, né, de como que está a cobertura do 2G, do 3G, do 4G, no país todo. Aqueles números que eu falei no início, eles estão todos nesse painel, e lá você consegue ver, inclusive, os mapas de cobertura, né? Para ter uma ideia de onde está a cobertura, seja do 2G, do 3G ou do 4G, em cada um dos municípios brasileiros. Ok. Então, o leilão do 5G vai acelerar também a questão do 4G, também das coberturas, vai. Principalmente para a área coberturas das rodovias, né, federais, e também, e aí impactar diretamente na questão do rastreamento, da telemetria, de Com todo certeza. esse aspecto, mesmo fortalecendo, enquanto o 5G também não tem uma ampla, como você falou, tem um tempo aí para cobertura total, né? Sim. Então, acho que isso já tranquiliza, sabendo que as empresas e soluções, né, que utilizam essa parte de rastreamento, outras soluções, né, móveis, já tranquiliza muito a respeito disso, né? Outra questão em cima do 5G, que a gente conversou um pouquinho, né, no back aqui, o programa, né, de inovação Terra 2 Inova, junto com os cofundadores, tanto a BES aqui, né, do programa de inovação, mas também com o cofundador Fórum, tem promovido, o Fórum Brasileiro de IoT, tem promovido uma série de debates para auxiliar, principalmente nas pesquisas públicas, a respeito do 5G. E uma das bandeiras que foram levantadas e questionadas, e até importante porque o mercado de segurança eletrônica não tem conhecimento disso, né, amplo, então aqui a gente acaba
criando essa possibilidade de divulgação, é a questão das redes, que a gente já falou nas outras tecnologias, que a dúvida era se elas poderiam acontecer no 5G, que é a montagem por uma empresa da sua própria rede 5G sem ter necessidade de um prestador de serviço, né? Então, ele poderia, em alguns países, né, é possível você criar uma rede 5G sua, né, com a sua cobertura, e conectá-la ou não a um serviço de terceiro, né? Então, isso era uma discussão e eu gostaria que você falasse para nós como que está isso, como acabou ficando aí para o leilão. A gente tem algumas opções. A gente tem as discussões de redes neutras, então é um prestador de telecomunicações, que o modelo de negócio é não prestar serviço para a população em geral, é prestar serviço para outros prestadores de serviço. Então, ele é simplesmente uma plataforma habilitadora, tira toda a parte de ter que entender de rede de telecomunicações para o prestador poder se focar no seu negócio de fato. Então, isso é uma modelagem que existe, a regulamentação já permite, o leilão, inclusive, tem previsão para que isso seja possível, inclusive de forma mais clara, dentro do próprio leilão. Alguém que se sagra vencedor dentro do leilão e tem uma faixa licenciada, ele vai poder construir um modelo de negócio exatamente desse jeito. A gente tem uma avaliação, isso está em vias de se conclusão, inclusive, que é fazer a alocação de uma parte de espectro para redes privativas, que é o espectro logo superior às faixas que estão dentro do leilão do 5G, a faixa de 3,7 a 3,8 GHz, é uma faixa que está para o satélite, é a banda C, um pedaço da banda C do satélite, e está se estudando ali aplicações indoor ou de baixa potência. E aí para a construção de redes privativas. Então, um agente ele pegaria aquele espectro e montaria uma rede em algum lugar, ou de baixa potência, em uma área rural, em uma indústria, coisas desse tipo. E seria uma rede completamente alheia ao sistema de telecomunicações que a gente tem implantado. Você não precisaria conectar ele à rede tradicional, você não precisaria ter um prestador tradicional, você mesmo faria toda a construção e gestão da rede. Isso para aspectos de segurança, que é um item específico de preocupação de vocês, é muito positivo porque você tem o controle completo de todos os elementos do sistema, né? Então, para quem está muito preocupado com gestão da rede em si, de como que ela se comporta, isso faz todo sentido. Então, é uma das possibilidades que a gente está estudando. Eu não sei se isso já se concluiu, porque não é a minha área que cuida desse aspecto específico, mas estava em debate sim, inclusive estava em consulta pública como modelar isso, né? Tem países que usaram abordagens diferentes, né? A Alemanha, ela alocou um espectro e licencia esse espectro para aplicações desse tipo mesmo, e é exatamente nessa porção do espectro também. Mas ali eles não colocaram limitações de potência nem nada, né? Porque eles tiraram a parte satelital que fazia uso desse espectro. No Brasil, a ideia é fazer um uso compartilhado. Entendo. Então, quando você mantém potências mais baixas, né, ou aplicações indoor, que por natureza vai ser mais baixo para fora, né, porque a gente tem todas as limitações de paredes e esse tipo de coisa, então fica mais possível o uso, uma convivência de usos, para a gente poder manter o satélite nas aplicações que ele tem, né, a banda C satelital é muito utilizada no Brasil ainda, né, pelas características de propagação dela, então a gente ainda tem que manter boa parte desse espectro alocado para eles, mas parece fazer bastante sentido você dar um segundo uso para esse mesmo espectro também, pelo menos num pedaço da faixa, até para a gente ver como isso se comporta, se isso tem apelo, se é útil, se os agentes vão realmente utilizar essa faixa, se é interessante, e aí a gente poder evoluir em cima desse debate. Mas existe essa opção também que está sendo estudada pela Anatel, então se você quiser não depender de nenhuma prestadora, você poderia construir sua própria rede utilizando uma rede privativa, construindo sua própria rede privativa. Perfeito, que é o que o programa e os cofundadores estavam defendendo também na pesquisa pública, então a gente fica contente em poder ter contribuído um pouco também, né? Com certeza. Uhum. Então, as notícias são boas, né? A gente pede para que o mercado acompanhe a ABESE no programa Inovação, no programa Rastreamento, no programa Portaria Eletrônica e também no bate-papo da TV ABESE, que vão ser informados, né, o andamento de todas essas questões. Algumas coisas ainda faltam ser definidas, mas nós vamos ter ainda esse ano
as coisas vão começar a andar, né? A gente vai começar a ter um deslumbre para poder se programar, e pelo que eu entendi, as parcerias devem começar ainda esse ano, logo após o leilão, não é isso, Nilton? Eu espero que sim, essa é a nossa expectativa, que as coisas já comecem a andar a partir daí, sim. Então, boas notícias aí para o pessoal se preparar, e acompanhe aí as mídias da TV ABESE, e da ABESE como um todo, para vocês poderem se manter aí ligados nessas questões, em todas as questões de inovação. Bem, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer novamente, né, ao superintendente, ao Nilo, de estar aqui, já 2 entrevistas, né, uma ao vivo e outra para a revista, agradecendo, e gostaria de deixar aí um momento agora, né, no final, para que você possa aí passar sua mensagem, né, para o mercado de segurança eletrônica nacional. Só para dizer, eu acho que a gente está com um planejamento muito interessante, acho que a ideia pós-leilão, inclusive, a gente vai abrir portas para muitas opções para esses agentes de mercado poder usufruir. Então, quanto mais, né, opções de rede, diferentes agentes operando, é sempre muito mais interessante, né? A Anatel prima muito por competição e por ter mais agentes no mercado. Então, acho que a gente vai ter um momento de oportunidade muito grande para auxiliar todo o pessoal da parte de segurança, inclusive, né, de ter disponibilidade de rede para suas aplicações. E, por fim, só agradecer a TV ABESE, agradecer você pela oportunidade e dizer que a Anatel está à disposição, sempre que for necessário, é só entrar em contato com a gente, que a gente se faz presente. Ok. Agradecemos novamente e muito obrigado, e acompanhe aí. Até a próxima. As soluções de segurança eletrônica são pensadas para impactar o mundo real. Apresentar um novo produto é uma parte importante do processo, mas não é a única. É necessário fazer com que a mesma solução seja viável no mundo real. Nesse processo, a infraestrutura de conectividade é parte essencial para a realização do ecossistema de cidades inteligentes protagonizado pela segurança eletrônica. O Programa Inovação conversou com o diretor de Novos Negócios e IoT da American Tower, Daniel Lapper. A empresa é responsável pela fibra óptica que proporciona segurança, alta performance e disponibilidade para mais de 90 municípios mineiros. Vamos acompanhar esse bate-papo sobre inovação e conectividade. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade à ABESE e ao Programa de Inovação Terra 2 Inova, pela oportunidade de estar aqui um pouco com vocês para falar sobre tecnologia LPWA e LoRaWAN. Falando um pouco mais sobre a American Tower antes da gente começar, a American Tower é uma empresa global de compartilhamento de infraestrutura, que hoje está presente em 24 países, nos 6 continentes, administrando aí aproximadamente 214 mil sites de telecomunicações, sendo desses 23 mil sites aqui no Brasil. E além do site de telecomunicações, a gente tem alguns outros produtos, né, como linhas de produtos para adensamento de rede, pensando em necessidades de 5G, sistemas de cobertura indoor e também alguns modelos de rede neutra, né, nomeadamente rede neutra em fibra ótica e também rede neutra de internet das coisas, que é o tema que eu vou explorar um pouco mais com vocês aqui. Quando a gente fala de redes neutras, né, e quando a gente fala de internet das coisas principalmente, um ponto que vale a pena a gente entender é que internet das coisas não tem one size fits all, ou seja, não tem um tipo de tecnologia de conectividade que atenda todas as necessidades. A gente entende que tem uma grande complementariedade entre diferentes tecnologias.
E aí existem tecnologias já bastante difundidas, como as tecnologias celulares, os satélites, o Wi-Fi, o Bluetooth. E existem outras tecnologias que chegaram nos últimos tempos para complementar as possibilidades do mercado de internet das coisas. Entre essas tecnologias, né, se destaca um nicho de tecnologia, que são as tecnologias LPWA, né, Low Power Wide Area Networks, que são redes que têm características de low power, ou seja, baixo consumo de bateria do lado dos dispositivos, e Wide Area Networks, ou seja, longo alcance por uma determinada estação. E, além disso, uma outra característica desse tipo de rede é o baixo consumo de informações e também pacotes com poucos dados, né? Nomeadamente, por exemplo, uma posição de um localizador, de um rastreador de carro, de caminhão, uma informação de medição de um medidor de gás, de água, de luz, ou umas informações, por exemplo, de uma luminária, de uma telegestão de iluminação pública inteligente, entre outras. Entre essas tecnologias, são várias as tecnologias de LPWA, hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco mais de uma tecnologia que a gente trabalha aqui no âmbito do Brasil, na nossa rede neutra, que é a tecnologia LoRa, né? A tecnologia LoRa, LoRa significa long range, ou seja, longo alcance, justamente pela característica do LoRa, de com uma estação ela cobrir um espaço bastante grande de raio, né? A gente está falando algumas vezes aí acima de 10 quilômetros de uma única estação de raio de cobertura. E nesse raio, ela permite a comunicação de diversos dispositivos. Outra característica, sendo uma tecnologia de rede LPWA, é que o LoRa também habilita esse consumo de bateria bastante baixo. Então, a gente está falando de até mais de 10 anos, dependendo do volume de comunicações desse dispositivo. Então, você pode ter, por exemplo, um medidor de água na casa de uma pessoa, né, de um cliente, sem alimentação, né, de bateria, nem de bateria externa, nem de alimentação elétrica direto, e aquele dispositivo pode ficar até 10 anos ali, ou até mais, dependendo da característica dele, sem essa alimentação. Ele vai se comunicar com pouca frequência, poucos dados ali por pacote, e outra característica desse tipo de comunicação é a bidirecionalidade. Então, o LoRa ele permite que você tanto faça leituras desse tipo de dispositivo, quanto você mande informação para ele também. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma atualização num rastreador, ou num medidor, ou numa telegestão de iluminação pública, é possível fazer através da tecnologia LoRa. O LoRa ele é um padrão, uma tecnologia aberta. Existem diversas operadoras pelo mundo. Essas operadoras e players gerais, eles são congregados, né, por uma instituição chamada LoRa Alliance. E essa instituição ela tem justamente o objetivo de padronizar a forma como a tecnologia é desenvolvida, garantindo que os players, né, todo o ecossistema, consiga usufruir dela de forma homogênea e também consiga se beneficiar do desenvolvimento que acontece no padrão da tecnologia. Citando alguns casos, né, algumas aplicações até que a gente vê aqui no âmbito do Brasil de forma bastante forte, um segmento que a gente vê bastante interessante é o segmento de rastreamento de ativos e cargas, por exemplo, o rastreamento de veículos, de carros, de caminhões, onde é possível tanto identificar a posição, fazer monitoramento de algumas grandezas do veículo, até fazer algumas atuações, como botar, por exemplo, o dispositivo em modo de recuperação, né, em modo de segurança, quando você quer fazer uma busca por aquele dispositivo numa eventualidade dele ser furtado. Outra vertical que a gente vê com bastante interesse é a vertical de cidades inteligentes, que é uma vertical que abarca uma série de aplicações. Acho que uma aplicação muito discutida é a aplicação de iluminação pública, que permite, por exemplo, você fazer a telegestão de luminárias de forma remota e também atuar nessas luminárias de forma a garantir uma eficiência mais alta dessas aplicações. E existem muitas outras soluções, por exemplo, como dispositivos para fazer gestão de inundação, dispositivos para fazer gestão semafórica, para poder fazer gestão de equipe de limpeza, bueiros e muitas outras coisas.
Citando mais duas verticais interessantes, né, ou três, para falar a verdade, a de medições, a cadeia de medição inteligente eu acho que é uma cadeia à parte, então ela vai na parte de medição tanto de água, de luz e de gás, desde o medidor, mas também pode para os outros elementos da rede, como chave fusível, transformadores e muitos outros, e permite que isso seja feito de forma... E para fechar, eu acho que o agronegócio é sempre muito relevante falar dessa vertical aqui no contexto brasileiro. É uma vertical que tem uma relevância grande para o PIB e que mostra muitas possibilidades de diferentes casos de uso. Para citar alguns, né, microestações climáticas, sensores de solo, e combinando todas as informações, você consegue fazer uma gestão, por exemplo, de taxa de irrigação inteligente e de outras, dependendo das características de cada cultura, né? E para fechar, a vertical de indústrias inteligentes, né, smart places, algumas pessoas falam, que é justamente a possibilidade de você poder fazer gestão de ambientes, maquinário e utilizar a internet das coisas no sentido de aumentar a produtividade e a eficiência das indústrias. Para fechar, eu acho que é sempre importante falar, né, da importância do ecossistema de uma forma geral. A gente entende que a internet das coisas, seja em LPWA ou seja em qualquer outro tipo de tecnologia, a IoT é predominantemente um nicho onde o sucesso vem da soma das partes. Então, é um jogo coletivo, onde a soma das diversas partes, seja o cliente final, os fornecedores de dispositivos, componentes, os provedores de rede, conectividade, aplicações, camada de dados, Big Data, eles se juntam, né, da forma que for mais eficiente para cada necessidade, para gerar uma solução para esse cliente final que, via de regra, deve ter um desafio, né, um problema, uma dor bastante real que justifique o desenvolvimento daquela aplicação. E a gente entende que hoje a gente tem um contexto bastante positivo no Brasil de forma geral, nessa questão de ecossistema, com parceiros bastante plurais em todos os nós da cadeia, e o maior desafio que realmente fica para todo tipo de projeto hoje de IoT é como juntar essa escala, essa cadeia de valor da forma mais eficiente possível, justamente almejando a tão desejada escala, né? Seja a escala de número de dispositivos, de volume de dados gerados, mas no final de geração de valor para os clientes finais. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês e agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar nessa conversa aqui. Está chegando ao fim e fica o convite para aprofundar o seu conhecimento sobre conectividade com a matéria de capa da revista Segurança Inteligente, disponível gratuitamente no site da BESE. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Se perdeu algum trecho do nosso programa, você poderá reassistir aqui mesmo. O programa Inovação fica por aqui, mas continuamos conectados. Se cuidem e até mais!